Graças a Deus, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, deu um probleminha aqui, mas já voltemos novamente, né, irmãos? Voltemos aqui novamente, irmãos. Voltemos para estar aí, irmãos, anunciando, né, irmãos, as campanhas. Que Deus abençoe, o nosso irmão Edemar Vicente. Que Deus abençoe, irmãos. O irmão, eu já tinha começado a live, aí tive que, né, irmãos, mudar aqui o sistema, né, irmãos? Né? A gente sabe, irmãos, que tudo que você vai fazer para Deus, irmãos, sempre é desafiador, né, irmãos? Tudo que você vai fazer para Deus, irmãos, sempre há desafios, né, irmãos? Sempre há luta. Mas, meus irmãos e irmãs, é gratificante quando Deus, ele olha lá do céu e ele vê, meu irmão, minha irmã, o verdadeiro adorador aqui na terra. Porque, meus irmãos e irmãs, se o povo, irmão, cristão, a igreja, for fazer corpo mole, irmãos, ninguém vai adorar o Senhor. O que, irmãos, que o inimigo quer, irmãos? Quer ver a pessoa bebendo, fumando, servindo o mundo, né, irmãos? Mas Deus não, irmãos. Deus, ele quer ver o seu povo, né, irmãos, cheio da presença de Deus, da graça do Espírito Santo do Senhor Jesus. Estamos aí, irmãos, no penúltimo dia da campanha. Amanhã nós encerramos a campanha de Neemias, que tem, irmãos, como tema: estou numa grande obra e não posso parar. Então, irmãos, amanhã a gente encerra esta campanha. Amanhã nós vamos encerrar a campanha, meus irmãos, que está sendo de 12 dias, irmãos, para 12 meses de bênção e de vitória, irmãos, para 2021. O nosso inimigo, irmãos, da nossa alma, a gente vence na oração, no jejum, na obediência da palavra de Deus. Eu quero aqui, irmãos, ler um versículo. Eu quero ler aqui um versículo, irmãos, da campanha que nós estamos fazendo de Neemias, irmãos, que diz assim, diz assim, irmãos: 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhe dei sempre a mesma resposta. Então Sabalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, a qual trazia na mão uma carta aberta de teor, segundo entre a gente. Ouvia Gesem, diz que os judeus intentam revoltar-te a vós, porém isso reedificai o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. Graças a Deus. Irmãos, que Deus abençoe poderosamente. Nós estamos aí, irmãos, na campanha de Neemias. Aqui, irmãos, no livro de Neemias 6, versículo 4, a palavra de Deus diz, irmãos, que por 4 vezes Sabalate, irmãos, aquele povo ali, irmãos, se levantavam, mandavam proposta para tirar Neemias, irmãos, do foco, né? Para tirar Neemias, irmãos, do foco a qual Deus tinha colocado ele para fazer uma grande obra diante de Deus. Então, meus irmãos, a 4ª vez, a 5ª vez, mas Neemias, irmãos, foi perseverante. E Neemias, irmão, foi perseverante. Ele não se deixou levar, irmãos, pelas conversas. Então, irmãos, se você, se eu, se nós, ou qualquer um, irmãos, for olhar para o levante do inimigo, você nunca vai fazer nada para Deus. Você nunca vai fazer nada para Deus. E você será, eu serei, qualquer ser humano, irmãos, será só um no meio da multidão, né? Só um. Mas Deus, meus irmãos, nunca chama os seus servos, as suas servas, para ser mais um no meio da multidão. Não. Deus chama, irmãos,
para nós fazer a diferença. Então, nesta tarde, irmãos, eu não sei qual que é o grau de dificuldade que você tem enfrentado, está enfrentando, eu não sei, Deus o sabe, mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã, enquanto a vida há esperança, enquanto a vida há esperança, e Deus está no controle de tudo. Quem sabe você não tem recurso financeiro, né? Não tem recurso. Quem sabe o seu recurso está limitado, mas, meu irmão, minha irmã, o nosso Deus que nós servimos, Ele é dono de todo o recurso, irmãos. A palavra de Deus, ela diz, Ele diz assim, eu sou o que Deus, irmãos, Ele é o dono da prata e dono do ouro. Então, meu irmão, minha irmã, você não pode, nós não podemos, irmãos, sair fora daquilo que Deus já determinou na minha, na sua vida. Amém? Porque, meu irmão, minha irmã, ninguém, meus irmãos, consegue vencer, ninguém será grande vencedor fora da presença de Deus. Não. O próprio Jesus, ele desafiou. Jesus falou de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, meu irmão, minha irmã, não tem vitória fora da presença de Deus. Não tem vitória. A pessoa vai remar, vai chegar no final, meus irmãos, vai encontrar com Deus vivo, com Deus poderoso. E aí, o que você fez diante de Deus? O que nós fizemos diante de Deus? Então, meus irmãos e irmãs, nesta tarde, Deus, meus irmãos, está falando conosco, com você, comigo, com nós, todos, irmãos, que venhamos, meus irmãos, confiar no Deus vivo. Se Deus colocou um projeto na sua mão, faça. Mas a luta está grande, o desespero está grande. É normal, irmãos. É normal. Tudo que você vai fazer para Deus, irmãos, é com muita luta, com muito sacrifício. Mas, irmãos e irmãs, Jesus disse assim, sede fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Então, meus irmãos e irmãs, a vitória não está no começo e nem no meio. A vitória está lá no final. Então, vamos ser, irmãos, perseverante na presença de Deus. Amém? Vamos ser, irmãos, perseverante na presença de Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe também o irmão Valteir Ribas, lá de Nova Prata do Iguaçu. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Bastante calor aqui, irmãos. Bastante calor, né? Tem hora que chove, aí passa. Mas, irmãos, Deus está no controle de tudo. Está no controle de tudo. Então, irmãos e irmãs, passando aqui, só para dar aí os anúncios das campanhas, viu, irmãos? Só para dar os anúncios aqui das campanhas. Hoje à noite é o penúltimo dia da campanha. Amanhã é o último dia. Irmãos, 12 dias de clamor. 12 dias, irmãos, de clamor, de oração, para 12 meses de bênção e de vitória. E esse clamor, irmãos, que nós estamos fazendo na nossa igreja, é para que nós entramos, irmãos, no ano de 2021 e que o inimigo, meus irmãos, da nossa alma, tudo aquilo que, irmãos, tem tentado nós causar dor, sofrimento, que fica para trás, que fica banido, em nome do Senhor Jesus, pela mão do nosso Deus. Será banido, irmãos, pela mão do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, fica aqui, irmãos, o meu anúncio, né? Logo mais, daqui a pouquinho, às 7 horas, já vamos estar, irmãos, em oração pela vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. A nossa igreja está localizada, Rua Carmine Lourenço Dergais, número 22, Butantã, São Paulo, irmãos. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe as irmãs, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, antes da pandemia, a gente estava, irmãos, com 3 igrejas. Agora a gente está, irmãos, atendendo uma, né, num local só, irmãos, devido aí, né, irmãos, à pandemia. Mas eu creio, viu, irmãos, eu creio agora no ano de 2021, Deus vai nos dar grandes vitórias em nome do Senhor Jesus. O nosso Deus
é um Deus vivo, é um Deus fiel. Irmãos, o nosso Deus é um Deus vivo e um Deus fiel. Então, irmãos, eu quero aqui, desejar a todos os irmãos e irmãs um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Eu quero dizer aqui, irmãos, que nenhuma ferramenta do maligno vai prosperar, viu, irmãos? Não vai, em nome do Senhor Jesus. Não vai, porque o nosso Deus, irmãos, Ele abre porta onde não tem porta. Amém? Lembra, irmão e irmã, de Mefibosete? Mefibosete, irmãos, estava esquecido, estava no deserto. Ele pensou, irmãos, que ele ia morrer, irmãos. Mas Deus usou Davi e mandou chamar Mefibosete. E Mefibosete sentou na mesa do rei. Amém? É assim que Deus faz, irmãos. Deus pega o que está lá em cima e põe lá embaixo. E pega aquele que está lá embaixo e põe lá em cima. Para mostrar que Ele é Deus. Viu, irmãos? Deus, Ele faz assim. Para mostrar que Ele é Deus, Ele pega aquele que está em cima e põe lá embaixo. E pega aquele que está lá embaixo e põe lá em cima. Irmãos, a Bíblia diz que Deus colocou um rei comer capim, irmãos, junto com os animais, Deus tirou a consciência dele, fez ele perder a mente, para mostrar que Deus é Deus, irmãos. Outro rei morreu porque não quis glorificar o nome do Senhor, Outro rei, irmão, morreu porque não quis glorificar o nome do Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, não vamos questionar, certo, irmãos? Quantas pessoas, irmão, que questionam para servir a Deus, Para ele estar na igreja, alguém tem que estar agradando ele, irmãos, Para estar na igreja, alguém tem que dar algum benefício para ele. Não, meus irmãos, não. Nós temos que adorar o Senhor Jesus, nós temos que estar na igreja para adorar a Deus, irmãos, a Deus. E nós temos que adorar a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele dá. Porque, meu irmão, minha irmã, as coisas desse mundo aqui é perecível. Tudo aqui desse mundo passa, irmão, mas Deus, Ele é eterno. Deus é de geração a geração. Então, meus irmãos e irmãs, estamos aí, vivendo, irmãos, o caos, da humanidade. E, meus irmãos e irmãs, é o próprio Deus falando comigo, com todos nós, que Ele quer conserto da nossa parte. Deus, Ele quer conserto da humanidade, irmãos. Deus, Ele quer conserto. São poucos, meus irmãos, que realmente querem buscar a Deus, querem orar, querem, irmãos, ter compromisso com Deus. Não é compromisso com a praca, irmãos, da igreja, não, é compromisso com Deus, E o nosso Deus, irmãos, Ele é exigente. Jesus, irmãos, quando Ele andou aqui nesse mundo, Ele não pregou porta larga. Jesus, quando andou aqui nesse mundo, Ele não pregou porta larga. Não, irmãos. Jesus, quando andou nesse mundo, Ele pregou porta estreita. Jesus mesmo disse, irmãos, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Porfiai, disse Jesus, por entrar pela porta estreita, porque muitos vão procurar a porta estreita e não vão conseguir entrar. Não vão conseguir entrar na porta estreita. Por que Jesus pregou isso, irmão? Porta estreita. É porque, meus irmãos e irmãs, Deus conhece o coração do homem e da mulher. Deus conhece, irmãos? Deus conhece. A gente, irmãos, está numa reunião, a gente se reunir em pessoa é uma coisa. Agora, a gente adorar a Deus, ter compromisso, irmão, com Deus, com a palavra de Deus, é outra coisa. E por isso, meus irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, Ele pregou porta estreita, irmãos. Ele pregou. Por isso que Ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Quantas pessoas, meus irmãos, que se for pregar salvação, ele não fica. For pregar nascer de novo também, não quer nem saber, For pregar mudança de vida, não. Eu nasci assim, morro assim, eu sou assim. Só que, meus irmãos, que é a bênção de Deus, não é verdade? Mas Jesus, irmãos, ele trouxe o evangelho do novo nascimento, O próprio João Batista, quando estava no deserto, João Batista, falou assim, olha, eu vou batizar um aí, mas vai vir um que é mais poderoso do que eu. Esse não só batizará com água, mas também batizará com o Espírito Santo. E João Batista, irmãos, ele era um pregador da justiça,
Meus irmãos e irmãs, hoje ninguém quer ouvir pregar contra o pecado, contra a vaidade, contra a mentira. Ninguém quer ouvir, irmãos, né? Ninguém quer ouvir, né? Mas, irmãos e irmãs, Jesus, irmãos, ele orientou sobre, meus irmãos e irmãs, sobre os dias finais. Jesus disse que se levantaria muito no nome de Jesus, né? Muitos, né? Porque, meus irmãos e irmãs, quando é Deus, irmãos, ele exige de nós. Ele exige, irmãos, santidade. Deus exige, irmão, de nós santidade, nascer de novo, né, irmãos? Né? Ter compromisso, né, irmãos, para com a palavra de Deus. Compromisso com a palavra do Senhor, né? Quantas pessoas, né, irmãos, que às vezes até tem uma igreja, uma religião, mas, meus irmãos, não é convertido. É diferente, viu, irmãos? Uma pessoa que é convertida e uma pessoa que tem uma religião. É diferente. Quem é convertido, irmão, ele faz a parte dele, ponto, acabou, né? E a palavra dele é sim, sim, não, não. Ele não entra em picuinha, em coisas que não edificam, ele não entra, né? Mas, graças a Deus, né, irmãos? Graças a Deus eu estou aqui fazendo essa live e, né, irmãos, mais um ano que estamos aí, né, irmãos, indo já para a etapa final, não é assim? Mais um ano para a glória de Deus. Já fez, né, irmãos, 8 anos que eu estou aqui em São Paulo, vim do Paraná, estou aqui, irmãos, na luta. Deus colocou aqui uma missão para mim fazer aqui concernente à obra de Deus e estamos aqui, irmãos, né? Não foi fácil, viu, irmão? Não foi fácil, não tem sido fácil e não será fácil, né? Mas faz parte, meus irmãos, da nossa luta para nós entrar no céu. A palavra de Deus diz que o reino do céu é conquistado, irmãos, à força, né? Tem dia que o meu irmão, a minha irmã fala, meu Deus, né? Você olha de um lado, você não vê saída, do outro não vê saída, mas aí você olha para o céu e Deus fala, meu servo, minha serva, eu já abri caminho para você passar. Então, o nosso Deus, irmãos, é um Deus vivo que sempre nos dará vitória em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu vou estar encerrando aqui, irmãos, e logo mais às 19 horas já vou estar em oração por todos, em nome do Senhor Jesus. Às 19 horas vou estar em oração, irmãos, porque não podemos parar de orar, né? Não podemos, irmãos. Hoje é o penúltimo dia da campanha de Neemias, né? Hoje é o penúltimo dia, amanhã encerra a campanha, viu, irmãos? 12 dias para 12 meses de bênção e de vitória. Também estamos aí, né, irmãos, distribuindo o pão ungido, né, irmãos, para todas as pessoas que estão ali participando conosco, meus irmãos, para Deus repreender, irmãos, a obra da macumbaria, da feitiçaria, para Deus, irmãos, também operar milagre na área financeira e para Deus fazer justiça, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Deus, ele sabe como fazer, irmão, justiça. A justiça do homem falha, mas a de Deus não falha. A justiça de Deus não falha, de maneira nenhuma, irmão. A justiça de Deus não falha. Que Deus abençoe, irmão. Já quero aqui estar encerrando. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.